Depois de 10 anos vivendo como Briana publicamente, será que eu ainda sou não binária? Será que não binário ainda existe? Até hoje eu recebo pergunta de pessoas falando: Oi, você ainda é não binário? Porque quando eles me olham belíssima com as minhas crianças, eles se questionam porque eu não coloquei ainda uma asa de dragão, um rabo de lagarto, ou porque eu não troquei a minha mão por apenas unhas de garras de tigre, né? Porque a expectativa que as pessoas têm sobre a vivência não binária é um tanto quanto mágica e que eu particularmente adoraria que fosse verdade. Nesse episódio do Brisa da Bri, a gente vai conversar uma reflexão assim muito sincera, muito sem roteiros, sobre como têm sido os meus pensamentos nesses últimos 10 anos de vida, de transição do processo de eu me aceitar enquanto trans, eu trazer a público enquanto uma pessoa trans e viver a minha identidade nesses últimos 10 anos e continuar me sentindo tranquila, me identificando enquanto uma pessoa trans não binária. Então, seja muito bem-vindo a esse episódio do Brisa da Bri, o podcast é onde a gente conversa sobre tudo que mexe com o coração e também com a mente. Esse é o espacinho perfeito para você relaxar, pensar por uns momentinhos e sair pensando sobre diversas coisas da nossa vida e da realidade. Eu sou uma pessoa assim que eu fico muito tempo dentro da minha própria cabeça, refletindo sobre as coisas que está acontecendo ao meu redor, sobre coisas internas que passam comigo e eu tento encontrar soluções para os problemas à minha volta ou tentar compreender melhor por que elas estão assim. Eu não tenho todas as respostas, mas eu posso compartilhar aquilo que é verdade dentro da minha própria existência. Eu acho que é interessante eu compartilhar para vocês como foi esse processo de descoberta de quem é Briana Nasky, porque eu me identifico enquanto uma pessoa não binária e como isso se traduz na minha própria existência. Desde muito novinha, eu sempre me questionei muito sobre os locais que as pessoas diziam que eu deveria estar, que me pertenciam, que como eu deveria me comportar, as coisas que eu deveria ter interesse, as coisas que eu não deveria ter interesse. Desde muito nova, muito antes de eu entender que existia alguma coisa dentro de mim, eu já ouvi as pessoas me chamando de viadinho, de viado, de gay, mas era mais as palavras que começavam com V que eram recorrentes. E isso estamos falando, assim, de uma criança de 4, 5 anos que já recebia de outras pessoas mais velhas uma categoria sobre o seu corpo do qual ela nem tinha capacidade de compreender plenamente. Por mais que eu tinha noção que era algo negativo, pois era recorrentemente utilizado como forma de ofensas pelos homens à minha volta, meus irmãos, entre si e assim por diante. E eu crescendo, eu fui cada vez mais percebendo que tinha alguma coisa diferente em eu mesma comparado, por exemplo, com os meus irmãos, que são homens cisgêneros. A experiência de vida deles parecia ser diferente, o comportamento, as expectativas, os interesses, tudo parecia não se encaixar. Quando eu era muito nova, e isso eu digo pra vocês, a partir de uns 6, 7 anos de idade, eu reparei que tinha alguma coisa diferente em eu mesma, porque eu me interessava pelos amigos dos meus irmãos. Eu sentia assim, atraída fisicamente pra eles. E a gente sabe que exatamente nessa idade, dos 6, 7 anos, é a idade onde a gente descobre partes erógenas do corpo, uma sensação diferente do seu organismo começa a ter de reação. E foi bem aí que eu comecei a ter essa consciência que o meu corpo tinha reações engraçadas ao ver uma figura masculina que eu considerava bonita. E as coisas só foram tomando mais forma com o decorrer dos anos, porque eu não entendia plenamente o que era essas sensações. Eu sabia que era algo que eu gostava, eu sabia que era algo que era interessante pra mim, mas eu não tinha ainda plena noção de todo o tabu. Eu sabia que parecia que as pessoas à minha volta, ninguém expressava esse interesse, ninguém expressava publicamente,
sabe? Essa afeição de homem por homens, ou ver outros homens se beijando. Nunca tinha visto isso crescendo. Nunca tive acesso a isso. Minha família nunca foi uma família que esteve perto de qualquer relação de diversidade alguma, assim, de corpos gays, de travestis ou coisa do tipo. Nada. Nem crescendo no local que eu estive crescendo ali, eu convivi com qualquer pessoa da comunidade LGBT. Foi eu mesma, dentro da minha própria família ali, parecia ser a nova flor que nasceu. Tanto que, atualmente, na minha família próxima, eu sou a única pessoa assumida dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Mas isso fez com que eu começasse a construir uma sensação muito difícil no meu corpinho, no meu entendimento, de não pertencer. Eu não me sentia pertencente às pessoas à minha volta, à sociedade à minha volta. Tudo parecia ser muito diferente de quem eu era. Tudo parecia ser muito diferente do que vinha naturalmente dentro de mim. E aí, em algum momento, eu comecei a me voltar para a religião. Minha família nunca foi muito religiosa, eu nunca tive uma pressão religiosa muito grande, mas eu coloquei essa pressão em eu mesma. E esse sempre foi um dos grandes problemas da minha vida. Eu ser a minha pior inimiga, eu fazer de tudo para as coisas não darem certo, eu odiar tudo que eu tenho dentro do meu corpo, eu odiar a minha vida. Esse sempre foi o meu maior problema. E isso surgiu lá pelos meus 8, 9 anos, quando eu tive um entendimento, por algum motivo, eu devo ter visto na televisão, num dos programas super. Como posso colocar? Aqueles programas populares que tornavam um espetáculo corpos de pessoas trans e LGBT da época, né? A gente aparecia, era nos noticiários criminais ou nos programas de humor, como Ratinhos da Vida e tantos outros que exploravam as figuras dos nossos corpos como meio de entretenimento através da humilhação, do questionamento, invadindo a privacidade desses corpos. Mas eu só sei dizer pra vocês que em algum momento eu entendi que Deus odiava o meu corpo, gente. Uma criança, 8, 9 anos, entendeu que Deus odiava ela. E isso me deixava profundamente frustrada, me odiando completamente, porque eu falava, pô, gente, o que tá acontecendo? Deus me odeia. Deus, o cara que criou tudo me odeia. O que eu vou fazer, então? O que eu vou fazer? Se o cara me criou que me odeia, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? A fulana de tal me odiar é uma coisa, a coleguinha me odiar é outra coisa. Agora, Deus! O cara que supostamente sabe de tudo tem ódio de mim? Pô, se ele que sabe de tudo tem o poder sobre o universo todo me odeia, o que eu posso fazer, né? Chorar, sofrer. E foi exatamente isso que eu fiz. Entrei numa espiral de muito ódio próprio, de tristeza enorme, de tentativas de aniquilar a minha existência, porque existir em uma realidade onde supostamente esse ser mágico, incrível, odeia quem ele supostamente criou, sabendo que eu seria. Existe. E isso machucou a minha cabecinha de criança de uma forma tão profunda, que eu buscava respostas em outras culturas, em outras religiões, em outros deuses, tentando fazer sentido de tudo isso, porque a gente esquece que religião é também cultura. Eu tenho esse entendimento cristão sobre a minha identidade, sobre a minha orientação sexual desde muito nova, porque eu cresci em uma sociedade cristã que carrega todos esses preconceitos e interpretações unilaterais sobre seus textos religiosos que condenam pessoas que não são interessantes para os seus propósitos políticos. Então a gente é pego assim como se tivesse sido laçado por essa cultura que me fez me odiar muito, que me fez sofrer muito durante minha infância. Mas eu tive uma virada de chave aonde, lendo a Bíblia,
ou alguma coisa do tipo. Eu lembro de ter visto em algum lugar que Deus ouvia as crianças ou alguma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente a fonte deste pensamento, mas isso me trouxe uma ideia. Eu falei: "Poxa, se Deus ouve as crianças, quem sabe eu possa aproveitar que eu ainda sou uma criança e me comunicar com ele, né?" E a minha ideia que eu tive foi que ele podia operar um milagre na minha vida. Se ele me criou para passar por isso, eu queria que ele mudasse ou então que ele me aniquilasse, que ele interrompesse ali a minha experiência, entendeu? Brá, 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 deu tudo errado, pane no sistema, saída de emergência. Essa era a minha proposta. Então, toda noite, durante uma semana, eu ia orar, ajoelhada, chorando e clamando pelo poder e intervenção divina para que eu não acordasse no outro dia de manhã. Gente, foi uma semana toda de ansiedade, na hora de dormir, minha expectativa de não acordar. Uma semana se passou, nenhum tipo de resposta. Eu continuava viva, com a mesma angústia. E aí eu comecei a tentar compreender toda essa experiência. Principalmente conforme mais eu estudava, eu entendia sobre outras culturas, eu entendia sobre outras religiões, outras sociedades. Eu via que essa visão onipotente, superpoderosa, que era transmitida através das religiões cristãs que eu tinha acesso, não era um entendimento universal durante toda a história da existência humana. Isso era algo que era muito forte, principalmente aqui no Ocidente, principalmente aqui na nossa região, nesses últimos anos, e tem motivações por trás disso. Eu fui desmantelando essa história nesse processo de compreender a realidade no qual eu estava, quais eram essas figuras poderosas que movimentavam o meu entendimento sobre estar viva ou não. E eu fui também pesquisando sobre a diversidade, compreendendo melhor sobre a comunidade LGBT, compreendendo o que é uma pessoa trans, que era uma coisa que era confusa porque não era algo que fazia parte da minha existência. Os únicos momentos eu lembro crescendo que eu via pessoas trans era quando tinha cobertura da parada LGBT pela Rede TV e eles mostravam aquelas drags, mostravam aquelas travestis maravilhosas, e eu olhava aquilo fascinada. Eu falava, meu Deus do céu, ela tem uma comitiva de frente tão belíssima. Esse era o meu sonho. Eu não sei porquê, gente. Desde que eu era criança, eu sempre me imaginei como se tivesse filhos de animes, entendeu? Essa sempre foi minha intenção. Eu queria ter crianças que parecia que me fizesse ser uma garota de anime. Essa era a minha intenção. Essa era a minha cor. E, gente, é importante dizer que eu não uso, tá? Aquele colete de silicone que as drags usam. Isso daqui é meu, tá? Eu injetei dentro da minha pelezinha e é meu. Bem bonito. É lindo, é maravilhoso. Eu amo! Mas é meu, tá? Nada contra quem usa também aquele colete de silicone. É que eu fui hardcore mesmo. Não dá pra eu tirar pra lavar, infelizmente. Mas tudo bem. Era só uma observação que eu queria jogar aqui. O ponto é eu só tinha referências de travestis, de pessoas trans, através desses momentos da televisão. E eu tenho a nítida memória também que nesse período, a minha mãe ficava assim: ai, não vamos ver isso, não. Vamos ver outra coisa. Muda de canal, sabe? Ela não queria que eu visse os LGBTs na televisão. Eu não sei por que, talvez, achava que eu fosse me contaminar através da televisão deles, que eu fosse, uau, ia ficar lá. Eu não sei. Ou talvez ela já tinha percebido, e que eu acho que é o mais provável, ela já tinha ouvido muitas pessoas comentarem sobre, né, sobre o ser, e aí
eu ver aquelas figuras talvez trouxesse uma visão de algo que ela sempre via as pessoas comentarem sobre mim, nas conversinhas paralelas das pessoas sobre a filha dela, e isso deixava ela amedrontada, né? De eu, pô, é isso que eu quero ser, ou pô, é isso mesmo. E funcionou por muitos anos o cerceamento dela, de eu conseguir ter acesso a muitas dessas figuras. É, demorou, eu acho que, pra eu compreender quem eu era, por mais que eu sempre fui muito precoce, né? Eu assumi pra minha mãe que eu me entendi enquanto um garotinho gay, com 13 pra 14 anos, que eu já não aguentava mais. Naquela época, a gente nem tinha entendimento sobre pessoas trans, nem nada do tipo. E logo depois eu pude me quebrar cada vez mais as expectativas que tinham sobre o meu corpo. E ao quebrar essas expectativas, eu comecei a explorar os limites da minha identidade. Comprar maquiagem. Eu, quando trabalhava, que eu era vendedora em uma ótica, eu fui com uma amiga minha comprar a minha primeira saia, que era uma saia de oncinha. Pela primeira vez eu comprei uma saia de oncinha. E eu comecei a brincar, sabe? De não com a expectativa de, pô, eu quero usar essa objeto feminino, eu quero usar isso porque eu vou me parecer com uma mulher ou coisa do tipo, mas eu quero testar, eu quero usar. Por que eu não posso usar? Eu posso o que eu quiser. Eu tinha resgatado o poder sobre a minha vida, sabe? Então, eu comecei a cada vez mais explorar com maquiagem, com objetos mais femininos, com roupas mais femininas, cada vez mais explorando o limite do que o meu gênero conseguia performar. E principalmente entendendo aonde que eu me encaixava nisso tudo. E aí, eu comecei a fazer amizade com muitas pessoas trans nesse período, principalmente porque eu queria compreender melhor sobre o que era uma pessoa trans e compreender também se eu me encaixava dentro desse espectro de alguma forma. E as definições que me eram encontradas, as vivências que me eram passadas naquele período, nenhuma traduzia como eu me sentia. E isso, de certa forma, causava uma frustração grande, porque eu ficava nessa questão de, pô, será que tem alguém com esses mesmos questionamentos? De não se sentir pertencente a um único espaço, de não enxergar a si mesma, pô, eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu sou isso, como uma coisa sólida. Não tem ninguém que tenha essa experiência, me frustrava não ter acesso a essas respostas. E na época não tinha criadores de conteúdo, não tinha youtubers, não existia youtuber, não tinha tudo isso. Era mais difícil de ter acesso à diversidade. E aí foi numa conversa com uma amiga minha, eu lembro até hoje o nome dela era Sami. Ela ela era uma descendente de japonês, morava no Japão, é uma mulher trans, ela era professora, fazia um monte de coisa, super inteligente, admirava demais ela. A vida acabou fazendo a gente perder de contato, mas eu compartilhava com ela as frustrações em relação ao entendimento da minha própria identidade. E aí eu lembro muito bem a frase dela que foi muito simples. Ela falou assim: Amiga, você é genderqueer. Eu fiquei, gender o quê? Tá. Nunca ouvi falar sobre esse termo, mas eu vou pesquisar para tentar entender melhor o que ele se trata. É a primeira vez que alguém me deu algum direcionamento para algo que poderia traduzir a minha existência. E, gente, isso faz tanto tempo que eu lembro de digitar no Google Brasil, que naquela época a gente ainda conseguia escolher o local que a gente ia pesquisar e não ter resposta nenhuma do Google Brasil sobre genderqueer. Zero, 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 zero. Aí eu encontrei um canal de um único youtuber brasileiro comentando sobre o assunto. Comecei a pesquisar mais sobre, pesquisando, lendo artigos.
encontrando palestrantes, vendo outras vivências, entendendo o que significa, entendendo a teoria por trás dessa identidade que não necessariamente se vê presa ao entendimento que a gente tem dentro da sociedade do que significa apenas homem e apenas mulher. A identidade não binária, ao meu ver, é como se fosse um quadro em branco, aonde eu tenho a liberdade de poder pintar da forma que faz mais sentido pra mim, sem necessariamente estar me prendendo a um espaço fechado do que é eu mesma. Claro que tem pessoas que encontram identificações que trazem as nuances da sua identidade, né? A gente pode falar de dois espíritos, a gente tem de gênero fluido, tem pessoas que entendem e sentem a necessidade de uma especificação maior, né? Uma especificação maior sobre a sua própria identidade e pegam essas categorias dentro do espectro não binário, né? Porque a gente tem gêneros binários, que são homem e mulher. Gêneros binários são opostos uns aos outros. Se você é um, você não é outro e vice-versa. E aí a gente tem o não binário, que é tudo que não se identifica necessariamente apenas como homem ou mulher. Pode ser uma mistura dos dois entendimentos desse gênero, pode ser algo completamente novo, é único para cada pessoa não binária. Então esse termo, ele trouxe para mim a identificação do modo de vivência que eu já estava praticando há muito tempo na minha vida. De não me ver limitada socialmente por nenhum um quadrado, por nenhum um tipo de estereótipo, apenas porque é de X ou é de Y. Eu via tudo como uma possibilidade. Eu via em todas as expressões de gênero algo que eu poderia trazer para a minha própria identidade, construir quem eu sou. Eu me atrelo mais a estereótipos femininos? Sim, isso é verdade. Porque eu quero, não porque é de mulher, não porque mulher usa, não porque vai parecer mulher, não porque eu vou ser mais feminina, mas é porque eu quero. Porque eu me sinto confortável, porque eu acho bonito, porque eu tenho interesse. E isso sempre foi algo muito importante pra mim. Eu entender aquilo que eu quero. Não para agradar os outros, não para agradar as expectativas de feminilidade ou de qualquer coisa, de qualquer outra pessoa, além de eu mesma. Eu quero usar maquiagem, eu vou usar maquiagem porque eu quero. Eu não vou usar maquiagem pra parecer mais feminina, eu não vou usar maquiagem pra parecer uma mulher, eu não vou usar maquiagem pra que me chamem de X. Eu queria usar porque eu queria. E eu acho que isso sempre foi uma coisa muito importante na minha vida, no processo de me descobrir e entender o que eu quero. Quem é Briana e o que ela quer fazer com a sua própria existência. Tem que ser pra eu mesma. Tem que ser porque eu quero. E a não binariedade me trouxe uma categorização para a forma de vida que eu já existia. E eu acho que isso é tão icônico porque é algo que veio naturalmente dentro da minha existência. Desde muito nova, todos os meus processos vieram naturalmente. Desde eu criancinha questionando os meus interesses, as coisas que pareciam ser estranhas no meu corpo, a eu buscar entender, será que isso é uma questão única de orientação sexual? Não, tem uma questão de identidade que vem muito maior em cima disso tudo. Eu pude ter a tranquilidade de seguir o meu caminho, tendo como único foco final a minha própria alegria, minha satisfação própria, minha paz interior. Porque, assim, os meus primeiros 20 anos de vida foi só de angústia, vivendo pelos outros, vivendo para os outros, tentando me livrar um pouco da expectativa da sociedade, de amigos, de família, do que eles esperavam de que eu cumprisse um papel X ou Y, e entender que não existe ninguém mais importante do que eu mesma para definir quais são as minhas prioridades, para definir o que é importante para minha vida ou não, entende?
Então eu continuo uma pessoa não binária, porque essa identidade traz a liberdade que eu sinto que eu sempre vivi enquanto a minha própria identidade, que eu sempre exerci dentro da minha própria identidade. E eu acho que é por isso que é tão importante a gente continuar preservando a possibilidade de cada um definir como a sua própria existência faz sentido ou não dentro da sua própria vida. Por isso que eu sou tão contra a essa policiação de identidade alheia, de vivência alheia, de querer definir quem é trans de verdade, quem não é trans de verdade, sua identidade é válida, sua identidade tem material, sua identidade não tem materialismo, sua identidade não tem isso, não tem aquilo, porque no final das contas, foda-se, entende? Sobre um processo individual de vivência da minha vida que eu continuo sendo uma pessoa não binária, mesmo se ninguém acreditar que essa é a minha identidade, mesmo se ninguém respeitar o que eu digo sobre a minha própria vivência, quem eu sou não vai mudar pela expectativa ou ignorância alheia. Ponto final. Entende? Então, essa identidade trouxe o conforto que eu sempre tive em me explorar sem limitação. Isso não quer dizer que uma mulher cisgênera não possa se limitar ou não possa se explorar com limitação. Não tem nada a ver sobre isso. Eu estou falando sobre a minha identidade, sobre meu processo individual de identificação e o que o não binário significa até para mim hoje em dia. É esse quadro branco de infinitas possibilidades, de eu continuar caminhando a minha jornada em direção ao espaço onde eu me sinta mais confortável possível, aonde eu seja Briana das suas milhares de formas, da forma que for, seja Barbizinha, seja no Barbizinha, seja andrógena, seja no andrógena. E as pessoas precisam também de compreender mais sobre isso, porque eu acho que ainda tem uma expectativa de que corpos não binários sejam esse espaço neutro ou uma mistura andrógena, porque ser andrógeno e ser não binário são duas coisas diferentes. Androginia, a gente tá falando sobre uma experiência social de ter fisionomia ou um estilo que seja muito fluido, que as pessoas não remetam necessariamente ao feminino ou masculino. E quando fala de não binário, esse é o entendimento das pessoas. Que nós somos andrógenos, que nós somos uma mistura dos dois. Você não consegue dizer se é um homem ou se é uma mulher. Oh my God, essa pessoa não binária. Porque esse é um raciocínio de pessoas binárias, ou seja, de homem e mulher, porque na sociedade que a gente cresce tradicionalmente, você consegue olhar e definir, é uma mulher, é um homem. E quando aparece alguém que tá dizendo que é algo além do que é isso, ou uma mistura dos dois, eles já montam uma imagem pré-definida na cabeça deles de, tá, funciona assim, né? Metade do cabelo liso e na outra tem barba. Essa é a coisa que eles criam na cabeça deles. E eu acho que a não binariedade é tão legal porque quebra essa expectativa de padronização dos corpos e amplia a nossa cabeça para já não ter esse pré-julgamento padronizado sobre a vivência dos outros, sabe? E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito libertador, me traz tranquilidade. Descobrir quem eu era me permitiu viver de forma mais honesta com as pessoas à minha volta, comigo mesma, fazendo aquilo que eu quero com minha vida, com meu corpo, para conseguir adquirir cada vez mais paz de espírito e tranquilidade ao dormir. Eu cresci, né, meus primeiros 10 anos de vida envolto numa angústia e numa tristeza que é difícil traduzir em palavras essa experiência como um todo. Eu recentemente passei por um coronga que afetou muito a minha memória, mas essas experiências são tão significativas que elas estão enraizadas na minha mente, que quando eu me lembro, parece que eu tô vendo um filme muito triste, mas que eu vivi na pele. E que eu fico tão grata por hoje ter passado por tanta coisa. A vida não tá perfeita, eu não tô com a vida ganha. A gente passa dificuldade financeira, a gente passa dificuldade emocional, mas a tranquilidade de espírito por ser quem eu sou, isso é algo que ninguém vai conseguir tirar de mim nunca na minha vida. Posso ter preocupações de milhões com a minha profissão, com comida, mas são preocupações tão mundanas
que, nossa, eu prefiro 1 bilhão de vezes essas preocupações do que a angústia que eu tinha e não entendendo o quem eu era, o que eu poderia ser e me forçando a viver um personagem no qual eu era muito ruim de interpretar, gente, sabe? Eu nunca tive uma vivência muito homem padrão, cisgênero, assim, por se dizer, sabe? Eu sempre fui muito a pessoa que eu sou hoje. E eu fico muito grata de ter sobrevivido até aqui. Pra continuar sendo essa não binária. Mais de 10 anos depois que eu trouxe a público a minha identidade. eh, e eu fico feliz, sabe, de poder ter apresentado pra minha mãe a Briana, de ela poder ter escolhido esse nome. E hoje eu continuo aqui, completando os meus 30 anos. Esse ano eu vou estar completando 31, né? Nesse ano de 2025. E que gratidão de poder ter sobrevivido todos esses anos, sabe? Meus cabelinhos brancos estão chegando, mas eu olho pra eles como símbolos de uma vitória muito grande que eu tive pessoalmente. Eu lutei muito pra não estar aqui. Acreditei por muito tempo que eu não deveria estar aqui. E eu fico muito grata por ter permitido com que eu tivesse tempo, sabe? Pra chegar nesse momento. Muito especial, muito, muito especial. E eu torço que mais pessoas consigam ter esse processo de se amar, de conseguir se permitir e entender que a sua vida, a única pessoa que é responsável por construir e desenvolver é você mesmo. Se você não luta por você, ninguém vai fazer isso por ti, sabe? A gente pode ter grupos que lutam por movimentos que vão modificar a nossa sociedade como um todo, mas individualmente a gente tem que fazer a luta interna. E às vezes é vencer a nós mesmos e os pensamentos que temos sobre a nossa própria existência. Eu espero que esse papo aqui no Brisa da Bri tenha feito sentido pra vocês. Queria compartilhar um pouquinho da minha trajetória. E como vocês sabem, esse projeto todo ainda é de exploração e entender o que faz sentido ou não para nossa existência como um todo e principalmente para eu enquanto criadora de conteúdo. Com os meus 30 anos de idade, eu tô num processo assim de entender o que eu quero fazer. E pra ser sincera, eu não tenho uma resposta. E eu acho que a melhor forma de conseguir encontrar essa resposta é continuar fazendo perguntas, aonde eu faço de forma diferente o meu trabalho, até eu encontrar o espacinho aonde eu me sinta plenamente confortável, que vocês gostem, que dê resultado e assim por diante. Lembra que você pode apoiar meu trabalho avaliando, curtindo e se inscrevendo aonde você estiver ouvindo nosso podcast. Se você estiver no YouTube, deixa um seu comentário também, assim como no Spotify. Eu amo ver os comentários de vocês para entender melhor como a gente pode continuar esse bate-papo e evoluir ainda mais a nossa brisa. Quero tirar esse momento também para agradecer especialmente as pessoas que se tornaram apoiadores no nosso Apoia-se, ou que são inscritas no meu canal do YouTube, que são inscritas no TikTok. As lives e o apoio que vocês me dão são excepcionais. Então, muito, muito obrigada pelo apoio de vocês. E claro, eu espero poder te encontrar na próxima brisa. 2 beijos para quem quiser e até a próxima. Tchau, tchau!